dia, igreja. Good morning, church. Que a graça do Senhor seja conosco, The grace of God be with us, para que nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra e sermos edificados. so that we can learn a little bit more about His Word and be edified. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias, I invite you to open your Bible in Nehemiah, capítulo 2. the second chapter, Verso de número 1. and the first verse. Eu vou ler, depois a minha assistente vai ler. I'm going to read it, and this is going to read it. Nissan, ou melhor, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, Why does your face look so sad when you're not ill? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Father, we are here in your presence. Eu peço que o teu Espírito Santo domine agora este ambiente I ask that your Holy Spirit may take over this atmosphere e fale conosco profundamente, and speak to us in the most deepest way, trazendo ao coração de todos nós bringing to the heart of everyone uma revelação a revelation que seja capaz de mudar as nossas vidas. that is capable of changing our lives. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Tome seu assento. You can sit down. O livro de Neemias, ele trata da restauração dos muros da cidade de Jerusalém depois que o povo foi liberto do cativeiro babilônico. The book of Nehemiah is about the restoration of the walls of Jerusalem after the Babylonian years. All right. No problem. Let's go once again. O livro de Jeremias, ele trata da restauração dos muros de The Jerusalém. book of Jeremiah. Ou de Neemias, até me confundi. The book of Nehemiah, it's about the restoration of the walls. Depois que o povo foi, então, autorizado a retornar para Jerusalém, After the people was able to come back to Jerusalem. que estavam cativos na Babilônia. They were arrested in Babylon. Quando nós lemos a respeito da pessoa de Jeremias, ele era aquilo que chama-se o copeiro do rei, ou o mordomo do rei. When we read about his life, he was the one that was the stewardess for the God, for the king. Neemias, desculpa. It's Nehemiah. E era costume o copeiro, ele provar a comida do rei antes de o rei poder provar, porque caso estivesse envenenado, ele era a vítima e não o rei. And he was supposed to prove and taste the food of the king, just in case there was something wrong with the food. To Se save the estivesse king. envenenada, né? Para que quem morresse fosse o copeiro, o mordomo e não o rei. Because if it was poison, then he would die instead of the king. Isso é um bom, good job esse, né? It's a great position. Devia ser bem pago. It's supposed to be well paid. Eu quero trazer uma identificação de personagens. Há 3 personagens que eu quero fazer uma associação para que eu dê continuidade a essa palavra. And I want to compare with 3 other people, just so we can continue with the word. Artaxerxes, o rei da Pérsia. Artaxerxes, the king of Persia. Eu quero comparar ele dentro de uma linguagem figurada como se fosse a pessoa do próprio Deus. I want to compare him figuratively with God. Neemias, a pessoa de Neemias, The person of Nehemiah. eu quero compará-lo como cristão, o crente, nós que servimos a Deus And hoje. I want to compare him with us, Christians that serve God today.
E o terceiro elemento que eu quero usar como comparação é o vinho. And the third element is the wine. O vinho, segundo uma série de outras passagens bíblicas, tem uma representação clara sobre a alegria, ou seja, o vinho representa a alegria. According to a couple of other passages in the Bible, the wine represents joy. Quando a gente tem essa associação em mente, então a gente pode olhar o texto com outros olhos When we have this comparison in mind, we can look to the text with different eyes e aprender algumas lições. and learn a couple of lessons. A primeira é: The first one is, Deus conhece as nossas tristezas, mesmo sem nós dizermos a Ele. God knows our sadness even though we don't tell him. Neemias estava na presença do rei, o texto diz que ele toma o vinho e entrega o rei, e o rei percebe que ele está triste. Nehemiah was in the presence of the king. He gives him the wine and he notices that he is sad. Então o Senhor nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele sabe das nossas tristezas, mesmo que a gente não comente com Ele em oração. So God knows our sadness even if we don't tell him in prayer. Ele conhece todos os aspectos da sua vida. He knows every aspect of your life. Nada escapa à sua vista. Nothing escapes from his view. A segunda lição é que, apesar de Neemias estar triste naquele momento, ele continuou servindo. And the second lesson is, even though Nehemiah was sad in the moment, he kept serving. E isso nos ensina que, mesmo tristes, irmãos, nós devemos estar disponíveis para o Senhor para continuar servindo. And that teaches us that even when we are sad, we should be available to our Lord to keep serving. Existem, às vezes, situações que se passam em nossas vidas que a gente quer desistir de servir a Deus porque a gente está triste ou atribulado por alguma coisa. There are some situations that happen in our life that makes us want to give up serving because we're sad about it. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, mesmo nessa condição, But the Bible teaches us that even in this situation, o Senhor tem a expectativa que a gente esteja disponível para Ele. the Lord expects us to be available for him. Porque Deus conta conosco para fazer uso da nossa vida para realizar a sua obra. Because God counts in us to make use of our life to realize his work. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que realizaram a obra de Deus em meio a problemas. And there are a lot of examples in the Bible about people that did his work even though they had problems. E quando eles aceitam realizar, mesmo com tristeza e em meio a problemas, And when they accept to do it even though they have problems and sadness, eles veem milagres acontecer, they see miracles happening. para que ele continue tendo força para caminhar So they can have strength to walk e continuar realizando aquilo que Deus quer. and keep doing what God wants. Neemias capítulo 8, In Nehemiah chapter 8, no verso 10, existe um texto que é muito citado por nós em vários momentos. there is a verse that is very cited by us. É um verso um pouco comprido, mas o que me interessa é a última frase, ou a última parte desse verso que diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. And it says, because the joy of the Lord, it is our strength. Eu percebo que em muitos momentos as pessoas repetem esse verso, porque ele é muito famoso, mas o fazem sem um certo entendimento ou uma certa percepção do que o verso diz. And I notice that a lot of people keep saying this verse and citing this verse, but they do it without understanding the deepness of it. O verso diz que a alegria de Deus It says that the joy from the Lord, é a nossa força. it is our strength. O verso está dizendo que quando Deus está alegre, So when God is joyful, nós somos fortalecidos. we are made stronger. Nem sempre as pessoas, quando repetem esse verso, percebem o que ele diz. Not always you notice what he's saying, Mas isso é o que o verso diz. but this is what the verse says. Que a alegria que Deus sente That the joy that the Lord feels nos traz força. brings us strength. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a mecânica de funcionamento envolvida nesse verso? And the question we need to ask is,
what is the mechanic involved in this verse? O que acontece ou como se desenvolve essa declaração em termos práticos? Ou seja, Deus está alegre e nós ficamos fortes. How can this be practical? If God is joyful, I am strong. Vamos voltar aos personagens e ao primeiro verso que foi lido, o verso introdutório. Let's go back to the first verse and the first couple of characters that I presented. Neemias, ele tinha na sua mão um copo ou uma taça de vinho. Nehemiah was holding a glass of wine. Ele prova o vinho He tastes the wine e ele entrega o vinho para o rei. and he gives it to the king. Então, observe essa cena. So observe this scene. Um servo, um cristão, A Christian, a servant. ele não é cristão porque Jesus ainda não tinha vindo à terra, mas eu fiz a comparação. Neemias somos nós. He wasn't Christian yet because Jesus wasn't born yet, but it's just a comparison. Neemias somos nós. Nehemiah É o represents cristão, us, é o crente. the Christian. Ele tem uma coisa na sua mão, He has something in his hands que quando ele entrega para o rei, that when he gives to the king, e o rei aqui é o Senhor, and the king is the Lord, aquilo alegra o rei. that brings joy to the Lord. E alegra por quê? And why? Porque o vinho representa na Bíblia a alegria. Because wine in the Bible is joy. Então existe algo que está nas nossas mãos, So there is something that is in our hands, algo que temos o poder de entregar para Deus, something that we are able to give to God que o faz ficar alegre. that makes him joyful. Ficou claro isso? Is that clear? Depois que Neemias dá o vinho para o rei, o que acontece? After Nehemiah gives the wine to the king, what happens? Se você continuar lendo todo o capítulo 2, If you keep reading chapter 2, você vai perceber que depois que o rei pega o vinho das mãos de Neemias, ele faz várias concessões de pedidos que Neemias fez a ele. and then after the king takes the wine, he makes a series of concessions of what Nehemiah had told him. Há uma conversa entre Neemias e o rei Artaxerxes, onde Neemias faz uma série de pedidos e o rei concede esses pedidos. There is a conversation with the king and Nehemiah where he's making a lot of, he's asking for things, and the king is going to allow him. Então, o que é isso? So what is this? O que nós temos, ou seja, o que é esse vinho em termos simbólicos? O que é isso que nós temos, que está nas nossas mãos, que quando entregamos para Deus, o faz ficar alegre e ativa o favor dele sobre nós? Se você tiver dificuldade, eu repito. Vamos lá, que eu So falei what muito. is it that we have that we can give God that is going to activate his joy and make him allow us to do things? His favor. Ou seja, nós temos alguma coisa que é um vinho, que representa alegria, que traz alegria para Deus. So we have the wine that represents something that brings joy to God. E que quando nós entregamos para Ele e Ele fica alegre, And when we give to him and he's joyful, isso ativa em Deus ser favorável para conosco. it activates in him to be favorable for Essa us. é a cena, é o quadro que eu quero que você enxergue nessa conversa de Neemias com This Artaxerxes. is the perspective that I want you to feel in this conversation with the king and Nehemiah. E transfira isso para o mundo espiritual. And transfer this to the spiritual world. E se coloque na posição de Neemias. And place yourself in Nehemiah's shoes. Alguma coisa você tem nas mãos Something you have in your hand que, se você entregar para Ele, that if you give to him, vai causar nele muita alegria it's going to create a lot of joy e vai liberar o favor dele sobre a tua and it's vida. going to release his favor over your life. Mas o que é isso? But what is it? Gente, se nós descobrirmos o que é isso, If we can find out what this is, nós vamos ter na nossa mão uma chave poderosíssima we're going to have a powerful key in our hands que pode ativar o coração de Deus em nosso favor. that can activate the Lord's favor in our lives. Isso é a revelação da palavra de Deus. This is the revelation of the Word of Quem está God. dizendo isso é a Bíblia, Who is saying this is the Bible. não sou eu. It's not me. Creia na palavra Believe in the Word para que você seja abençoado. so that you may be blessed.
Mas o que é isso? But what is this? O que é esse vinho What is the wine que já está na minha mão, that's already in my hands, aonde eu tenho o poder de entregar? where I have the power of giving? O contexto do capítulo 8 do livro de Neemias, The context of chapter 8 of the book of Nehemiah, que representa, na verdade, o contexto ou o propósito de todo o livro. that represents the purpose of the whole book. Existia um contexto social daquele momento. There is a context of that moment. Neemias sai da Pérsia, vai para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Nehemiah leave Persia to go to Jerusalem to build up the walls. O livro de Neemias é contemporâneo do livro de Esdras, que é um livro anterior. And it is the book of Nehemiah, it's together with Ezra's book. Esdras era um sacerdote. Ezra was a priest. Ele vai junto com Neemias He goes together with Nehemiah e ele reconstrói o templo. and he rebuilds the temple. Então, o livro de Esdras é o primeiro. Esdras, Neemias, Esther. O livro de Esdras é o primeiro. So Ezra comes first. Neemias é o segundo livro. Nehemiah is the second. Esdras vai construir o templo. Ezra goes to build the temple. E Neemias vai construir os muros. And Nehemiah goes to build the walls. A mensagem espiritual é: The spiritual messages, Deus primeiro restaura você por dentro, God first works with your inside. para depois mudar o seu contexto ao redor. So then he changes your context Para que você influencie outras pessoas. so that you can influence other Então, people. Deus trabalha no seu interior So he works on your para inside depois mudar a sua realidade ao redor. and then changes your Sua reality, realidade externa. your external reality. O contexto do livro de Esdras, esse contexto, Neemias, esse contexto social, In this social context, fala da renovação dos votos de fidelidade it talks about the renewal of the vows of faithfulness do povo para com Deus with the people to God e a observação dos seus mandamentos. and the observation of his commandments. Lembremos que por 70 anos o povo parte do povo estava exilado And we may remember that part of the people was exiled e havia caído no esquecimento o serviço a Deus. and they've forgotten about the service to God. E ali Neemias vem fazer um trabalho onde, quando você lê o livro todo, em todo momento ele fala sobre a renovação da aliança do povo com Deus. And then Nehemiah comes to make a work where he's talking about the alliance of people to God. Esse próprio capítulo diz como a lei foi lida para o povo de uma maneira simplificada, onde eles pudessem entendê-la. This own chapter talks about how the law was read to people in a simplified way so that they could understand it. Porque Neemias sabia que não bastava ler, mas tinha que explicar a lei para que o povo pudesse compreender e reagir àquilo que a lei de Deus dizia. Because Nehemiah understood that it wasn't enough just to read it, but you had to explain the law of God so that people could react to it. Capítulo 8, verso 7, And in chapter 8, verse 7, diz claramente que o povo, depois de ouvir a lei, eles se posicionaram it says para aprender e obedecer à lei do Senhor. that the people positioned themselves to obey and live according to the law of God. Então, o contexto desse capítulo, o contexto do livro de Neemias, é a renovação dos votos e da obediência da lei. So this book of Nehemiah, it is the renewal of the vows of the people to obey the law. E Neemias diz ao povo: não chorem hoje, mas se alegrem, And Nehemiah said, don't cry, but be joyful. porque Deus está conosco e vocês estão renovando a sua aliança com Ele. Because God is with us and you're renewing this alliance. Qual é, então, a representação prática desse vinho que traz alegria? So what is the practical way that we can look into this wine that brings joy? O que é o vinho que gera alegria no coração de Deus? What is the wine that brings joy to God's heart? É conhecer a vontade dele
e obedecê-la. It is to know His will and obey it. O vinho, irmãos, que nós entregamos para Deus é a obediência. The wine that we give to God is obedience. Quando nós somos obedientes, When we are obedient, quando nós observamos os seus caminhos, a sua lei, when we go according to His law, e andamos em and obediência, we walk with obedience, isso alegra o coração de that Deus. brings joy to Esse é o God's vinho heart. que está na tua mão. This is the wine that you have. Esse é o vinho, é a oferta que você tem o poder de entregar a Deus. This is the offering that you have the power to give to God. E se você o fizer, And if you do it, você vai alegrar o coração de Deus e Deus vai olhar para você com outros olhos. you're going to bring joy to God's heart, and He's going to look to you with another eyes. Então, como é que a alegria do Senhor nos gera força? So how can the joy of the Lord brings us strength? Uma vez estando Deus alegre conosco por causa da nossa obediência, Once God is happy with us because of our obedience, Ele mesmo se encarrega de nos abençoar com o seu favor, He takes care of us with His favor. de forma que as ações dele em nosso benefício So His actions is in our favor fortalecem o nosso coração mesmo em meio à tristeza. and brings strength to our heart even though we're sad. Não é assim nós pais com os nossos filhos? Isn't the same we that are parents with our Nós children? temos 2 filhos, um pai tem 2 filhos. We are parents with 2 children. Um é rebelde, o outro é obediente. One is obedient, the other one isn't. Tanto por rebelde quanto por obediente, o pai provê proteção, amor, carinho. And for both, the parent gives protection, love, care. Se estiver doente, leva para o médico, If you're sick, He's going to take you to the doctor, investe na sua educação, invest in your education. dá comida, dá roupa. He's going to give you clothes. O pai está sempre ali. The father is always there. Mas aquele que é obediente But the one that is obedient conquista o coração do pai com mais facilidade. gets to the father's heart with more easily. Não quer dizer que vai abandonar o rebelde, It doesn't mean that he's going to stop helping the other one. mas o coração do pai But the heart of the father, é natural isso. it's natural. Ele se inclina para o obediente. It goes towards the obedient one. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, The Bible says that God resists the arrogant, mas dá graça aos humildes. but He gives grace to the humble. O arrogante aqui não é necessariamente alguém que não tema Ele ou não tem um relacionamento com Ele, The arrogant is not one that doesn't have a relationship with Him, mas é um filho rebelde. but is a son that doesn't obey. Mas aquele que é humilde, But the one that is humble, aquele que é obediente, he is obedient. Deus dá graça. He gets grace. É natural. It's natural. Então, qual é o vinho que nós temos em nossas mãos e que nós podemos dar para Deus? So what is the wine that we have O in que our é hands? aquilo que oferece a Deus e dá ao coração dele alegria? What is that we can offer to God and give Him joy? Obediência. Obedience. Obedecer, meus irmãos, sempre traz alegria ao coração do Pai. Obeying always brings joy to the heart of God. Vamos ficar em pé?